Mais uma vez é um privilégio para nós estar aqui com os amados irmãos, louvando e adorando o nosso bendito Deus. Vamos tentar fazer isso nesta manhã, vamos estudar a palavra dele, Colossenses capítulo 3, um texto bem conhecido, entre nós, Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Eu vou ler para vocês esses versículos e tem muito material aqui, rico. E nós vamos focalizar em alguns aspectos destes versículos. Então vamos ler junto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor ilumine nossos corações, nossas almas, mentes, vidas, que sejamos, Senhor, direcionados por Teu Espírito Santo nesta manhã, que nossas vidas sejam transformadas, que nós sejamos informados por Teu Evangelho, que nós saímos daqui edificados e prontos para Te servir com alegria, o único que é digno de receber glória e honra com nossas vidas e para toda a eternidade. Isso é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Eu gosto da história dos Hoyts. Eu não sei se você já ouviu falar deste família. Eu imagino que o senhor Hoyt, ele provavelmente já morreu. Mas a vida deles ensina algo muito importante sobre a vida cristã também. Ao nascer, o filho de Dick Hoyt, o nome dele era Rick Hoyt, ele teve uma falta de oxigênio no cérebro. E em consequência disso, ele ficou quadriplégico para a vida inteira. Quer dizer, ele só podia viver na cadeira de rodas e ele dependia totalmente de outras pessoas. Seus pais foram aconselhados a interná-lo numa instituição. Vocês não são profissionais, vocês não vão poder cuidar deste filho. Agora, os pais não seguiram este conselho. Ao contrário, eles se empenharam muito na tarefa da recuperação deste criança. O que aconteceu? Atualmente, assim, isso já é uma história que eu primeiramente descobri isto uns 10, 15 anos atrás, tá? Então, o que aconteceu na vida dele? Aos 40 anos de idade, este jovem Rick, ele com seu pai, ele forma um dupla para competições em corridas, maratonas. Ele já foi fez um triatlo, não sei nem falar isso em português. Agora vocês podem perguntar, como é que é alguém que está na cadeira de rodas, como é que ele consegue a força e o poder de fazer tudo isso que nem pessoas saudáveis, talvez como nós, conseguem fazer, nem perto. Aonde é então que ele encontrou esses forças? A resposta é que a força vem de seu pai, Dick Hoyt, foi o nome dele. Por 85 vezes, este pai, ele empurrou seu filho deficiente por 42 quilômetros em uma cadeira de rodas. 80 vezes ele não só empurrou em sua cadeira de rodas, como o rebocou por 4 quilômetros em um barquinho, enquanto nadava, e pedalou 180 quilômetros, com ele sentado no guidão de bicicleta. Tudo isso num só dia.
Foram algumas das coisas que este pai e filho fez. Agora, nós podíamos falar sobre as escaladas de montanhas e muitas outras coisas. Eles atravessaram os Estados Unidos inteiro na bicicleta. De certa forma, a história cristã, a história da sua vida, é como a história dos Hoyts. Em Hebreus 4:13, você não precisa ir para lá, eu só vou trazer à sua memória esse texto. É dito assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O que quer dizer? Perante o Pai, tudo é descoberto. Ele nos conhece inteiramente. E tudo vai ser revelado. Agora, isso deve criar um grande temor em nossos corações, porque reconhecemos que nós não somos suficientes, nós não temos o poder e a glória de estar presente na glória da santidade eterna do Pai e ficar tranquilo. Nós somos totalmente dependentes, totalmente, temos uma grande barreira diante desse cenário, desse encontro com nosso Pai totalmente santo. E nós temos essa grande barreira por causa de um falha de santidade em nossas vidas. Este padrão tão elevado e alto de santidade, nós todo ser humano, nós temos falhado. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, todos falharam. Gentios e judeus, não tem nenhum sequer que consegue chegar perante a presença do Pai. Somos fracos, somos impotentes para fazer qualquer coisa a respeito disto, porque nós violamos a lei do Senhor, nós somos idólatras e tudo vai ser revelado. Deus consegue enxergar tudo isso, então quem somos nós? Agora, isto é verdadeiro para nós e também esta realidade é verdadeira para aquelas pessoas onde o apóstolo Paulo escreveu este livro, esta carta. Eles estavam se esforçando e tinha falsos mestres ali, ensinando eles o caminho, tentando, encorajar eles a resolver este grande problema de pecado, esta impotência através dos próprios esforços. Você pode ver isso no capítulo 2, versículo 16 a 18. Vou ler alguns versículos aqui. Eles estavam se esforçando para tentar resolver esse problema perante o Pai através de comida e bebida, dia de festas, lua nova, sábados. Aí eu vou ler. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Está vendo? Eles estavam ensinando que você tem um caminho através destas coisas espirituais, estas tradições dos homens, baseando-se em visões, infatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retende a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques aquele outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então o apóstolo Paulo está ensinando eles, para de ouvir esses falsos mestres. Eles estão criando um sistema de leis e regulamentos, mas estão esquecendo aquilo que é essencial. Todas essas coisas, ele continua, com o uso, se destroem.
tais coisas como efeito têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Eles estão se esforçando, eles estão tentando achar o caminho. Todavia, não tem valor alguma contra a sensualidade, contra a natureza carnal. Então, eles estão indo atrás de ferramentas para batalhar na vida cristã. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esquece. Isto não é o caminho. Estes professores, falsos mestres, estão ensinando aquela igreja asceticismo, penitências e uma religião criada por eles mesmos. Nós vamos achar o caminho. Isso é basicamente, o cântico do humanismo, do ser humano depois da queda. Nós vamos achar o caminho de salvação através dos nossos próprios esforços e intelecto e desígnios. Nós conseguimos. Nós vamos fazer de nosso jeito. Este é o cântico que veio, que tem sido ensinado por Satanás para todos estes séculos e séculos. É como se esses mestres estavam dizendo para o filho Rick, nessa história no início. Esse menino que está na cadeira de rodas, eles estão dizendo para ele, olha, coloca o seu tênis de corrida ali, coloca suas pernas de modo que pudesse ficar de pé e quem sabe você pode até voar. Ache o seu próprio caminho. E o apóstolo Paulo estava instruindo, então, esta pequena igreja a não ouvir aqueles falsos mestres. Ele estava dizendo que as provisões do Pai, que isso seja a sua força, em vez de buscar artifícios feitos por mãos humanas. Então, em vez de ouvir a voz dos humanistas, as respostas dadas pelas diferentes religiões do mundo, necessitamos ouvir a receita que a palavra de Deus nos entrega, nos dá. A maneira como obter o poder de Deus. Como é que nós podemos subir na monte da presença de nosso Deus? Então, em Colossenses 3, nós temos grandes segredos espirituais revelados a nós. Vamos ler de novo. Portanto, se vocês se fostes, deixa eu voltar para a tradução primeiro. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, já isso é muita coisa, Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, você já foi ressuscitado? O apóstolo Paulo está dizendo sim. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nos que são aqui da terra. Porque morrestes? Este versículo, esta frase, porque morrestes? Nós queremos focalizar isso. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, parece confuso. Morrestes, mas também você tem vida. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, esse versículo, irmãos, é a nossa meditação neste dia. O apóstolo Paulo nos ensina que a vida cristã envolve morte. Do mesmo modo que envolve vida. Portanto, o povo de Deus deve entender a natureza dessa morte. Como é que é isso na vida cristã? Também nós devemos entender o que significa vida em Cristo. Essas verdades, se apropriadamente compreendidos e também praticadas, funcionam poderosamente na sua vida, na vida da igreja, para produzir frutos para a glória de Deus. Então vamos focalizar nestas verdades. Primeiro, versículo 3, de capítulo 3, porque
morrestes. Em outras palavras, vocês morreram. Vocês morreram. A igreja de Cristo, ali no Colossenses, vocês morreram. O que significa você está morto? Gramaticalmente é um verbo, né? E está no modo indicativo. Não é um imperativo. Vá e morre. Não, está no indicativo. Quer dizer, você não faz nada. É uma realidade sobre sua vida por causa da obra, sim, da ação perfeita de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo. Aquela realidade da vida santa de Cristo, tudo isso foi entregue a você. Então, por isso, morreste. Modo indicativo. Então, isso não significa viva uma vida santa, né? Ser muito rigoroso com você mesmo. E quem sabe, através dos seus esforços espirituais, você vai conseguir. Então, faça aquilo. No apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho, a boa notícia inicia no modo indicativo. Como o Machen falou, né? O evangelho começa com um grande indicativo. Contra o liberalismo teológico e basicamente contra todas as outras religiões do mundo. Todas as religiões, o que eles ensinam? Faça caridade, faz uma doação, viver uma vida muito rigoroso. E quem sabe você vai conseguir, através dos seus esforços, agradar aquele Deus. Mas o Evangelho, ele começa com um grande indicativo. O que significa que ele declara o que Deus fez por meio de Cristo, ao invés de prescrever, anotar isso, faça isso, prescrever o que os seres humanos devem fazer. Essa é a diferença, meus irmãos, é a diferença entre o verdadeiro religião cristã e todas as outras falsas religiões. Esta é a diferença. O Evangelho está no modo indicativo. Vou repetir. O que significa que ele declara, o apóstolo Paulo declara, o Espírito Santo declara que Cristo fez por você. Sim, inicia o Evangelho. Inicia a vida cristã com este grande indicativo. Então, certamente, por isso o Evangelho é odiado por tantas pessoas. Porque nós, seres humanos, em nosso orgulho, nós queremos fazer alguma coisa. Isso é vergonhoso para nós. Que nós somos salvos por graça, inteiramente. Quer dizer, eu não fiz nada para merecer isso. Eu quero fazer algo para merecer isso. Eu quero ser um cara bom. Eu quero ter reconhecimento dos meus esforços. Mas tudo isso é pagado no Evangelho. Por isso, mais uma vez, muitos homens odeiam o Evangelho. O Evangelho, declara a impotência do homem e o glorioso poder da graça de Deus. Deus é grande e o homem é pequeno neste doutrina da salvação que é ensinado na palavra de Deus. A segunda pessoa pessoal está: morrestes. Vocês morreram. Isso, mais uma vez, está endereçado à igreja, o corpo de Cristo. Vocês morreram. Você morreu, diz o texto. Agora, então nós precisamos entender que morte não é sempre uma coisa ruim. Porque vocês morreram. Às vezes, morte
traz vida. Nós ali no acampamento, né? E os jovens ajudam a gente planta jardins. E sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que até gastar dinheiro para trazer coisas mortas para enriquecer as plantas. Para que as plantas conseguem crescer e ter frutos. Nós precisamos colocar adubo. O que é adubo? Basicamente coisas mortas, né? Até nós gostamos de recolher né, as coisas que caíram das árvores, né? A grama que já foi cortada, que está morrendo. E com o tempo, ele começa a trazer vida. A partir, e eles dão nutrição. Agora vamos entender pouco mais sobre esta palavra. Porque vocês morreram. Somos mortos para representar nosso próprio caminho de salvação. Morreu para seu próprio caminho, esquece. Você não tem um caminho que você inventou. Então, você morreu para aquilo. Você morreu para acreditar na mentira de Satanás. Da mesma maneira que Adão fez. Adão acreditou na mentira de Satanás e você morreu para aquele mentira. Então isso é uma coisa boa. Esse mentira de Satanás, ele aparece para o ser humano ao longo dos séculos e séculos em várias manifestações e maneiras. De Adão, o serpente chegou de uma forma. Em nossos dias, né? E por exemplo, nos últimos séculos recentes, nós estamos lutando contra uma outra voz. Onde a voz do homem tem ascendência, a voz do homem vai nos direcionar. Nós vamos achar o caminho através de ciência e a razão humana só confia um pouco mais. Quem sabe agora é a nova tecnologia, né? Agora nós temos inteligência artificial e com nós vamos conseguir unir todos os bons pensamentos e quem sabe agora sim, um novo Torre de Babel vai ser erguido aonde o povo vai tentar subir na monte de adoração e ser salvo através de nossos próprios esforços. Então, esta mentira de Satanás, ele chega ao ser humano de várias formas, mas o apóstolo é muito claro, Colossenses 2:8, ele diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:12 também ensina a gente sobre esta ideia de morte. Vocês morreram. Colossenses 2:12 diz assim, que nós fomos sepultados com ele no batismo. Você pode olhar ali. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Vocês morreram quando foram batizados e foram identificados com Cristo. Vocês morreram. Vocês morreram quando Jesus te salvou. Você morreu. O velho Douglas já foi embora e você colocou seu nome. O que morreu naquele, nova identidade com Cristo, que batismo significa, essa nova identidade em Cristo. O que morreu foi a velha natureza, a velha identidade. Aquele velha natureza adâmica, o primeiro Adão, aonde nós caímos, mortos em delitos, em pecados, morreram para aquilo tudo. Vocês morreram para o velho dominador deste mundo tenebroso. Ele não é mais seu mestre, você não vive no reino das trevas mais. Morreram. O mundo da carne e o diabo
que Colossenses chama de espírito dos elementos e os rudimentos do mundo, morreram para aquilo. Graças a Deus. Vocês foram identificados com Cristo. Vocês pertencem a Ele agora. Vocês têm uma nova identidade em Cristo. São cristãos. Diz a palavra de Deus. Pode ver versículo 20 de capítulo 2 também. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Estamos no mundo, sim, mas, Romanos diz, morremos para o pecado. Esta é a realidade deste morte. Vocês morreram para o pecado. Glória a Deus por isso. Vou ler para vocês, trazer a sua memória, Romanos 6:1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Não, vocês morreram para o pecado. Será que nós devemos continuar no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, irmãos, nós estamos simplesmente tentando entender esta frase de versículo 3 de capítulo 3. Porque vocês morreram. Esta é a sua realidade. Agora, pessoas mortas, como esse menino que estava quase morto. Não é uma ilustração perfeita, que não compara a vida de Rick, que pelo menos Rick, ele consiga respirar. Mas nós somos muito piores em Adão. Nós somos mortos espiritualmente em delitos e pecados. Mas assim, eu quero que vocês enxerguem também um outro aspecto deste morte. Você morreu para o velho natureza, para o pecado, o mundo, o diabo. Tem alguns outros exemplos de pessoas que morreram no Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele está ensinando isso. Um homem morto. Agora, no Império Greco-Romano, esse homem foi influente? Foi muito usado por Deus? Uma das figuras centrais de toda a história do mundo. O apóstolo Paulo. Está vendo o potencial de entender esta realidade? Você morreu para essas coisas. Essas pessoas mortas, muitas vezes, quando eles reconhecem isso, eles entendem isso plenamente, e eles estão agindo em conformidade com aquilo, Deus muitas vezes usa pessoas mortas nesse sentido para fazer coisas incríveis. Eu gosto de usar o exemplo de Johnny. Eu acho que eu tenho pregado isso pelo menos 2 vezes na minha vida. Uns 12 anos atrás e bem recentemente na igreja de aldeia. Eu sempre gosto de citar esta mulher chamada Johnny. Talvez vocês conhecem Johnny. Alguns de vocês certamente vão conhecer Johnny, que é incrível. Uma moça americana, ela tinha 16 anos. Por aí, moça linda, uma atleta, ela tinha muitos dons e habilidades, uma cantora, assim, eu posso ir, né, um ginasta, etc, etc. Agora, ela saiu de férias com os pais, lá no Califórnia, e tinha um lago ali. E ela queria, naquele dia de muito calor, refrescar na água. Então, ela pulou na água, de cabeça, e embaixo da água escura, ela não conseguia ver, tinha uma pedra. E ela caiu na pedra, o pescoço dela quebrou. E por mais, provavelmente hoje é perto de 60 anos, esta moça vive numa cadeira de rodas igual Rick Hoyt. Já ouvi falar dela? Agora, ela entende a significância de viver uma nova vida em Cristo. Ela entende este conceito do apóstolo Paulo. Ela tem uma nova identidade em Cristo. Morreu para as coisas passageiras. As coisas meramente deste mundo.
Ou seja, ela morreu, ela tinha que entender isto. Agora, inicialmente, ela era meio carismática, né, pentecostal no início e tal. Ela foi à procura de uma cura. Ela foi para os grandes, né, palestrantes, Benny Hinn, etc., buscando uma cura. E Deus nunca curou ela. Então, ao longo dos anos, ela foi lutando e entendendo, tentando aprender mais sobre teologia. E ela aprendeu muito mais sobre teologia que a Bíblia revela. E hoje ela diz: Deus me deu a cura maior. A cura que eu realmente precisava. Você morreu e a vossa vida está com Cristo. Ela aprendeu sobre sua identidade, não com os dons e habilidades, os talentos, a beleza, a força física dela, mas de estar escondido com Cristo. Ela morreu para todas aquelas coisas passageiras. Mesmo que o sofrimento de sua vida possa ser insuportável, aparentemente insuportável, dor ao longo de sua vida, décadas e décadas, sem poder de fazer nada, ela só tem a força de movimentar a boca dela, o pescoço dela um pouco, nada mais. Mas olha e analisa um pouco a vida dela. Sua esperança, sua identidade e sua residência estão agora no céu. E sabe, talvez a gente não goste dessa mensagem, mas assim, nós dizemos, mas eu quero viver, sabe? Eu estou aqui na terra, não estou no céu ainda, nem debaixo da terra, eu estou aqui, na Terra-média. Mas olha as pessoas que reconhecem essa realidade espiritual, como eles vivem aqui. O apóstolo Paulo, um dos homens mais poderosos da história em termos de influência. Claramente Jesus Cristo, o ser humano central, né, a pessoa central da vida. Mas essa moça, o que ela tem feito? Ela é pintora. Ela pinta só com a boca dela. Ela é escritora, vários livros, cantora, tem um programa diário no rádio e na sua cadeira de rodas tem viajado pelo mundo todo, inspirando igrejas a se envolverem em ministérios com deficientes. Ela tem arrecadado milhões, centenas de milhões de dólares. Milhões e milhões. Ela tem comprado cadeira de rodas por provavelmente milhares, centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Uma moça que não tem nenhuma força para fazer nada, se tornou uma moça muito útil, porque ela reconhece que morreste. Agora, você deve ter cuidado. Alguns aspectos da sua vida, né? Não gostarão dessa mensagem de morte. Por exemplo, sua velha natureza não vai gostar desta mensagem de morte. O velho homem não gosta de ser aniquilado, esquecido, colocado no chão, na terra. O chamado do velho homem vai ser forte na sua vida. Aquele velha natureza que em Cristo, o apóstolo está ensinando para nós, morreu, mas ele quer tentar viver o mundo do pecado. Esse mundo do pecado, este velho natureza, está tranquilo, né? Ele vai gritar para você. Se você é moço, ele grita de uma forma. Se você é homem, dependendo da sua idade, talvez, da sua profissão, de várias maneiras, ele vai te chamar para viver, o velho homem. Frequentemente, este velho homem, ele rodeia atrás de orgulho. E seu orgulho, ele não quer morrer. Então, nós devemos, de acordo com o apóstolo Paulo, o ensinamento dele, vocês morreram. Orgulho, o eu grande em mim, morreu espiritualmente. Então, nós precisamos
iniciar compreendendo que nós estamos posicionalmente perante os olhos de Deus, nós somos mortos. Então, por que viver para nós? Somos mortos espiritualmente. Mortos para o pecado. Em Cristo não somos, então, pessoas orgulhosas. Então, por que viver para orgulho? Morreu, já foi. Posicionalmente, é sua realidade em Cristo. Então, é uma loucura voltar para a velha natureza e para o velho mundo adâmica. É uma loucura voltar, mas infelizmente muitas vezes nós negamos todas essas realidades e nós deixamos que ele vive aquilo que está morto. Cristo, sim, ele deve ser grande e nós, nosso próprio olho, a nossa própria examinação, nós devemos ser pequenos. O que é importante é Cristo. Então, cuidado com esse velho natureza que grito, meus direitos, né? Eu quero aparecer, eu quero ser servido, eu quero meu bem-estar, eu quero prazer, eu preciso de realização sentimental, eu quero me divertir, né? Eu quero um carro novo, não quero mais dirigir um Kombi sem ar-condicionado. Eu quero ser um líder, eu quero atenção. Eu quero ser elogiado. Mil eus. Mas o apóstolo Paulo diz, vocês morreram. O espírito natural, esse velho mundo, esse primeiro criação adâmica que caiu por causa da rebeldia de Adão, ele quer impedir o progresso do Evangelho. Então, as igrejas, nós todos precisamos morrer para esta natureza. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse texto para finalizar, tá? Porque morte é um tema, né, muitas vezes deprimente. Ninguém gosta de falar sobre morte por muito tempo. Temos visto, entretanto, que isso faz parte da nossa teologia. Isso é parte da formação do pensamento cristão no mundo. Nós devemos entender muito bem sobre a realidade teológica. O que significa vocês morreram. É muito poderoso entender isso. Mas nossa passagem não nos deixa somente com essa ideia da morte. Ela fala de vida também. Então vamos focalizar no versículo 3, a segunda parte. Versículo 3. Pensei nas coisas lá do alto, não nos que são aqui da terra, porque morrestes. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vida cristã, então, a vida cristã agora, está descrita como uma vida escondida, uma vida oculta. Portanto, devemos entender a natureza desta palavra, oculta, deste esconderijo. O que significa isso? Vocês morreram e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, se você pensa sobre a vida cristã, sobre sua vida, e você faz essa pergunta, qual é o aspecto da vida cristã que é frequentemente escondido aos olhos humanos? Eu acho que todos nós vamos responder a mesma coisa. Olha, eu sou um cristão agora, para mim, assim, perto de 50 anos. Não sei exatamente o dia que Deus me salvou aqui na terra, né? Fui batizado e estou na igreja, estou aqui por aí uns 50 anos. Mas, todos nós podemos pensar, às vezes, parece que a vida cristã não é tão
gloriosa. Sim, este é um aspecto da vida cristã que agora está oculta aos nossos olhos. Olha como nós somos pequenos. As pessoas ali estão fora, brincando e tendo uma vida, às vezes, abundante. E nós, às vezes, sofrendo com as mesmas doenças, mas nós estamos nos sacrificando para servir nosso Deus. Fora de Cristo, as pessoas não podem perceber ou acreditar na vida cristã gloriosa. Onde está o poder deles? Eles estão rindo na nossa cara. Eles não enxergam a glória da vida cristã. E às vezes, nossa própria alma pode ser perturbada com isso. Mas versículo 4, ele fala a resposta. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Está vendo? Está chegando a glória. Em Cristo já está ali. Nós temos que entender isso. Isso é nossa realidade. É uma vida cheia de glória e majestade. Mas tem um aspecto que ainda não totalmente revelado. Mas vai acontecer. A glória do viver cristão é muitas vezes oculta agora para nós. É uma vida que nós lemos, né? Romanos 12. É uma vida de sacrifício. Deus deseja, por causa do glória do Evangelho, que nós vivemos uma vida sacrificial perante o Senhor. John Lightfoot, em seu comentário sobre este texto, diz assim: o véu que esconde sua vida superior dos outros, unido com Cristo, adotados pelo Pai da criação, o Criador dos céus e a terra, adotados por Ele. Então, mas o véu que esconde esta glória será um dia retirado. O mundo que agora persegue a igreja, que despreza a igreja de Cristo, que ignora, um dia eles serão cegados pela glória ofuscante da revelação em Cristo. Isto que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. 1 João 3, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Tem um aspecto da vida cristã que é oculto aos nossos olhos. Muitas vezes os cristãos são mal interpretados. Seus motivos não são entendidos ou confiados. Estava falando com alguém ontem, né? Um professor, né, que estava dando algumas dicas sobre agronegócios ali no projeto, etc. E ele falou sobre motivações. Eu acho que ele não podia acreditar que as pessoas podiam ser motivadas pela glória de Deus. Para ele, todo mundo é motivado só pelo próprio ganho, egoísmo, né? Que tem sido ensinado, né, muitos em termos de economia, etc. Mas os cristãos, nós podemos ser motivados pela glória de Deus, mas isso muitas vezes é mal interpretado. Seus companheiros de trabalho não acreditam que eles possam, na realidade, considerar outra causa que não seja seu próprio bem-estar e conforto como uma opção viável da vida humana. Eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar e entender uma vida de um jovem missionário. Por exemplo, David Brainerd. Lembra a história dele? A história dele, a vida dele seria uma história muito estranha. Porque esse jovem, né? Ele foi desligado de Yale, uma das universidades novas ali nos Estados Unidos. Ele teve que desistir do ministério, que naquelas épocas era, né, um dos trabalhos centrais da vida. O pastor foi a pessoa central da comunidade.
A igreja estava ali no centro da cidade. E ele foi abandonado, todas essas coisas. Ele foi ser um missionário entre os índios. Ninguém via ele. Esquecido. E ali ele sofreu muito. Com dores, saúde frágil, doenças. Aquela dificuldade da vida selvagem, solidão ali, no meio do mato ali. E ele morreu de tuberculose, aos 29 anos. Quase desconhecido. E ele escreveu um pouco sobre a vida dele no diário dele. Agora, provavelmente um bom número de vocês sabe de quem eu estou falando. Como é que pessoas no Brasil conhecem David Brainerd? Mas pessoas ao redor do mundo conhecem David Brainerd. Um homem que morreu. Mas ele entendia que a vida dele estava escondida com Cristo. Ele publicou, Jonathan Edwards, na verdade, publicou o diário dele. E este diário influenciou muitos homens e mulheres. É incontável o número de jovens que se tornaram missionários, sendo em parte inspirado por esta história. Nossa cultura ia chamar ele de um tolo. Viveu para uma vida sem valor. A glória dessa vida está escondido à cultura. E às vezes está escondido aos nossos olhos. Mas qual será? Pergunte para você mesmo. Qual foi, E será a glória a ser revelada com a vida desse grande missionário naquele dia da volta de Cristo? O que seria do movimento missionário moderno sem seu poderoso testemunho? Quer dizer, ele influenciou, Deus usou ele para encorajar literalmente milhares de jovens missionários. Ele entendeu, nossa cidadania está nos céus. Aqui tudo é passageiro. Agora os homens se tornam poderosos quando eles reconhecem que isso não é nosso lar eterno. Eles conseguem fazer coisas perigosas, coisas que tem que ter muita coragem, porque eles já morreram. Agora, isso significa, irmãos, a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Muitas vezes, esta glória é escondida aos nossos olhos. Filipenses 3 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e não foi ainda revelado o que seremos, mas nós sabemos que quando Ele for manifestado, nós o veremos como Ele é. E todos que têm sua esperança nele se purificam do mesmo modo que Ele é puro. Então, irmãos, a glória oculta da vida cristã é geralmente oculto da vista das pessoas, mas há também um aspecto da vida cristã que está oculta aos olhos de Deus. Agora nós vamos dizer uma interpretação teológica disto. Tem algum aspecto da sua vida que é oculta aos olhos de Deus, e isso é muito importante. O que esta palavra oculta significa? É derivado do grego, cripta, tem a ver com esta palavra, que é usado aqui para esconder. Este termo grego significa estar seguro ou protegido pelo esconderijo. Você está escondido. Nos tempos antigos, durante as batalhas, onde tinha guerra e flechas indo para lá, e espadas e etc., eles usavam essa palavra figurativamente, como se colocando um escudo sobre alguém. Ele está escondido. Ele tem um escudo de proteção. Sua vida está oculta, protegido. Você tem um escudo em Cristo. Talvez você pergunte, mas por que nós precisamos estar ocultos aos olhos de Deus? Por que nós precisamos estar escondidos
aos padrões santos de Deus. Irmãos, nós precisamos estar protegidos, né? O culto aos olhos de Deus nesse sentido, porque como pecadores, nós somos hostis à santidade de Deus. Nós não vivíamos no passado e nós não vamos conseguir viver de acordo com a glória da presença da santidade de Deus. Lembra o que Colossenses ensina? O Novo Testamento ensina, o apóstolo Paulo ensina em vários lugares. Colossenses 2:13. Vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Removeu-os inteiramente. A condenação, removeu. A flecha da ira santa de Deus contra o pecado. Nós somos protegidos. Encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás e aqueles anjos e o mundo inteiro é contra você, gritando, você é um escândalo, você é um fracasso, você é um pecador. Mas em Cristo, você está protegido, escondido contra todos esses ataques do mal. Uma guerra está contra nós e flechas estão sendo atirados. Mas nós somos escondidos, protegidos em Cristo. Quem é esse Cristo? Aonde é que nós estamos escondidos? Jesus, sim, Ele é nosso escudo. Tu és meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero, diz a palavra de Deus. E aqui em capítulos 2, 1 de Colossenses, nós temos um vislumbre deste alguém atrás do qual estamos escondidos. Quem é esse protetor? Neste escudo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Quem é este Cristo? Ele é o libertador do domínio das trevas. O Criador e o sustentador que contém a plenitude de Deus. Esta é a sua proteção. Então, será que é aquele ataque do flash do mal, por causa daquilo que você fez ontem, e semana passada, e na sua juventude, sabe? Aquela memória, daquele mal que você fez, que tenta te condenar. Examina de novo a sua proteção. Você morreu, e sua vida está oculta, está protegido em Cristo. Quem é este? A cabeça do corpo da igreja. Tudo isso está saindo dos primeiros capítulos dos Colossenses. O reconciliador de todas as coisas para si mesmo. Quem é este esconderijo? Ele é a esperança da glória. Vocês podem então entender a grandeza dessa esconderijo? Não se admire que o apóstolo Paulo diga no fim do capítulo 1, em quem nós advertimos a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito. Está vendo a glória agora? De uma doação de perfeição, do esconderijo do seu próprio pecaminosidade. Para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível com toda a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Este foi o ministério do apóstolo Paulo. Ele queria que os colossenses, que nós entendemos esta morte e esta vida que agora está oculta em Cristo.
Então, não deixe que ninguém te engane com argumentos. Os mormons, os testemunhos de Jeová e outros. Em Cristo, vocês estão completos. Não precisa de outras táticas, disciplinas, rigorosos, ascéticas, regulamentos, dietas, etc. Jesus, sim, Ele é suficiente para a nossa proteção, para nos dar vida, nossa salvação e para a vida cristã. Ele é suficiente. Então, a vida cristã é descrita aqui, irmãos, como uma morte e uma vida. E com isso nós temos o que é necessário para viver a vida cristã. A partir destes fatos que nós acabamos de rever, temos o poder para viver, sim, uma vida de santidade. Nós acabamos de aprender que nós estamos escondidos em Cristo. Então, agora sim, temos o imperativo. Vá e vive o que vocês são no poder de Cristo. Isso se pode ver em alguns versículos depois. Por exemplo, o versículo 5 de capítulo 3. Depois desta grande notícia de salvação, do esconderijo, que vocês morreram para o pecado e para o mundo, e sua vida está oculta com Cristo, aí ele diz, agora sim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Porque a realidade espiritual é que vocês morreram. Então faça, sim, morrer no dia a dia. Este é a melhor maneira de viver a vida cristã. É entendendo o Evangelho e aplicando ele à nossa vida todos os dias. Então, irmãos, a história dos Hoyts, lembra? É uma comovente imagem de amor. Né? Quase não consegue relatar essa história sem chorar por causa da dedicação do pai, entregando a vida dele para que o filho pudesse ter força e vigor e ter a experiência de correr tantas milhas, ver tantas praias, andando assim. O que Rick precisava para correr todas aquelas maratonas, o que ele precisava como deficiente, sem forças, o que ele precisava? Era um pai forte. O que a vida cristã precisa é de um Salvador forte e poderoso. Deus, sim, Deus, Ele é o herói supremo na história da vida humana. Ele é forte, alguém que nos levanta da morte e nos atorga vida eterna pelo seu sacrifício, pelo seu comprometimento, pelo seu amor. Ele nos esconde no poder do amor e então em sua força nos coloca na corrida da vida para o avanço do seu reino e a glória de sua causa. Então, cristão, a passagem é clara. Você está morto e sua vida é agora escondida em Cristo. Nossa vida, então, não é produzido por religiões ou cultos autoimpostos, mas pela graça maravilhosa de Deus. Você pertence a Cristo. Você é parte de sua vida agora. Quanto antes colocamos isso em mente, entendemos isso profundamente, no centro do nosso pensamento, quanto mais claro isso estiver no foco da nossa vida, mais claro vai ser a missão da igreja e mais poder nós vamos ter para viver nesta terra para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta maravilhosa história de amor, de poder, de sacrifício. Nós aprendemos sobre a morte na vida cristã.
E nós temos sido também relembrado por este versículo 3 sobre a vida cristã, oculta em Cristo, protegido da sua ira por causa do escurangizo, por causa do escudo perfeito que é Cristo. A vida perfeita, o amor perfeito, o sacrifício perfeito. Tudo em nosso favor. Essa propiciação da sua ira contra o pecado, porque o Senhor é um Deus de justiça. Mas agora nós temos paz, nós temos forças para não desistir neste mundo mau. E nós temos agora também uma grande alegria para te servir. Então ajuda a tua igreja, ajuda-nos a relembrar, colocar essas verdades bem de perto do nosso coração e que nós conseguimos também viver esta realidade. Em nome de Jesus é que nós imploramos. Amém.